Oi, se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, então já aproveita e se inscreve no meu canal se você se interessa por esse tipo de conteúdo. E nesse dia a gente vai conversar sobre Daisy Jones and the Six, especificamente com spoilers sobre os episódios 4, 5 e 6, que pra mim é a melhor leva de episódios da série. Então a gente teve 3 episódios na primeira semana, tivemos 3 agora e vamos ter 2 e 2 nas próximas 2 semanas. Mas essa leva aqui, esses 3 episódios, 4, 5 e 6, são os melhores pra mim. E nesses 3 episódios é quando a gente consegue de fato ver Daisy Jones and the Six trabalhando juntos também no processo de construir o álbum que vai levar eles ao estrelato, né? Então a gente vê no episódio 4, por exemplo, como a música Look at Us Now, entre parênteses, Honeycomb, se tornou um sucesso, e a gente vê a decisão da banda de incluir a Daisy e de se tornarem um ato só, e aí a gente, a partir do episódio 5, começa a ver a Daisy e o Billy trabalhando juntos, e a gente vê eles trabalhando especificamente no Aurora, nos episódios 5 e 6. Esse é o propósito desses 3 episódios. Esses 3 episódios, eles são muito interessantes porque é onde a série começa a explorar a dinâmica Daisy e Billy. E vai ficando cada vez mais claro pra gente que as vozes dos dois combinam de uma forma surreal, que eles se entendem muito bem através da música, que eles funcionam no palco como ninguém também. Só que isso não é suficiente pra fazer dessa uma relação tranquila e descomplicada. O Billy não quer a Daisy por perto. E aí tem um momento do episódio 4 em que ele diz que ele não quer que a Daisy se junte à banda porque I don't think we'd survivor, ele diz, né? O que basicamente significa em português, eu não acho que a gente vai sobreviver a ela. E essa fala dele é engraçada, é curiosa, né? Porque é exatamente isso que acontece. A banda não consegue sobreviver depois da Daisy, né? Porque a gente sabe que essa história é sobre o final de uma banda. Então a gente tá se encaminhando pra esse final aos poucos. E esse final acontece depois da Daisy ter se juntado à banda. Ainda assim, o final aconteceu por culpa dela? Isso só o tempo vai dizer pra gente. Na série, é a Camila quem faz de tudo pra Daisy entrar na banda, porque ela percebe que é a Daisy o elemento que faltava pra fazer os The Six se tornarem a maior banda dos anos 70 de rock nos Estados Unidos, né? Basicamente. Então a gente passa grande parte do 4º episódio vendo a Camila organizando uma festa ali na casa que ela e o Billy compraram por conta do sucesso de Look at Us Now. Então essa faixa mudou a vida da banda, dos integrantes da banda. E aí o Billy alugou uma casa, né? Na verdade ele não compra essa casa, ele aluga uma casa pra Camila. E a Camila organiza uma festa ali na casa deles. E ela quer usar essa festa como pretexto pra convencer tanto o Billy quanto a Daisy de que eles precisam começar a trabalhar juntos. E aí isso dá pra gente uma cena que é muito bonita, que é a cena dos The Six com a Daisy cantando juntos à luz de velas ali na casa da Camila e do Billy. E também é nessa festa que a Daisy conhece a filhinha da Camila e do Billy, ela pega essa criança e a gente vai descobrindo aos poucos que a Daisy nunca achou que ela tivesse condições de ser uma mãe. Ela tem esse receio porque ela não teve uma família que deu amor pra ela, né? Mas aqui ela começa a observar a Camila e o Billy sendo esses pais amorosos pra filha do casal. E no fim das contas, como eu disse, é a Camila quem convence o Billy e a Daisy de que eles precisam começar a trabalhar juntos. Só que assim, apesar de eu gostar disso, porque eu acho que é interessante a forma como a série tenta incluir a Camila cada vez mais pra algumas das decisões que moldam a jornada de Daisy Jones and the Six, tem algumas decisões, algumas escolhas da série que eu não consigo entender. Então eu não consigo entender porque que a série decide, por exemplo, usar metade de um episódio quase meia hora, nessa história da Camila dando essa festa e tentando convencer a Daisy e o Billy a trabalharem juntos. Por quê? Por que a gente precisa gastar tanto tempo com isso? O episódio 4 inteiro gira ao redor da possibilidade da Daisy entrar pra banda ou não. Só que a gente já sabe que ela vai entrar. Então eu sinto que a gente poderia ter otimizado isso aqui também. Esse uso de tempo com coisas que talvez não merecessem tanto tempo assim, faz com que outras coisas que poderiam ter sido melhor aprofundadas não tenham esse tempo que era merecido. Então é isso que me incomoda em vários momentos de Daisy Jones and the Six. Mas a gente começa, finalmente, ao longo desses episódios, a ver o Billy e a Daisy trabalhando juntos. A gente vê esse processo deles de aprender a confiar um no outro, de se abrir um com o outro, de descobrir um pouco mais um
sobre o outro, e também do Billy finalmente entender que a Daisy poderia fazer o trabalho dele melhor, porque é por isso que a Camila quer incluir a Daisy na banda, porque ela realmente acredita que a Daisy é o elemento que faltava pra alcançar, pros The Six alcançarem o sucesso que eles sempre quiseram alcançar. De um lado a gente tem o Billy, que é esse personagem extremamente controlador, que gosta de ter tudo sob controle, e até aquele momento, todas as decisões relacionadas à banda tinham sido dele. E a Daisy vem pra mudar essa dinâmica. De repente, ele não consegue mais controlar tudo isso. E do outro lado a gente tem a Daisy, que sempre quis ser parte de algo. Ela nunca teve uma família, a única amiga dela era a Simone, e ela queria ser parte de algo tão incrível quanto o que eles tinham ali. A Daisy também é quem percebe que o Billy escreve músicas sobre quem ele gostaria de ser, e não exatamente sobre quem ele realmente é. E é ela quem desafia ele a fazer o contrário, a ser mais honesto, a ser mais cru nas suas composições, para que outras pessoas consigam se identificar. E tem toda a questão da Daisy usar muitas drogas. A gente começa a ver isso mais nessa leva de episódios, porque por algum motivo a série decidiu construir uma Daisy Jones nos 3 primeiros episódios que tinha mais uma imagem de menininha sonhadora e tranquila e indefesa, uma menina que aos poucos foi mudando, mas essa é uma imagem que não condiz muito com quem a Daisy é enquanto personagem, né? Desde o começo dessa história, no livro pelo menos, a Daisy é essa força da natureza e a gente começa a ver esse lado da personagem mais nesses 3 novos episódios que o Prime Video liberou essa semana, porque isso não foi abordado no início da série. E aí, essa falta de abordagem no início da série é um problema porque faz com que a personagem perca um pouco da sua essência, e aí agora a série tem que correr atrás dessa essência, pra trazer essa essência aqui, pra que isso faça sentido, né? Porque a questão da relação entre a Daisy e o Billy é justamente o fato de que ele é um viciado em drogas, em recuperação, que não pode colapsar, não pode relapsar, e a Daisy é essa garota imprudente que tá o tempo todo usando muitas drogas, e aí tem esse magnetismo sobre eles. Um claramente vai desenvolvendo sentimentos pelo outro, eles se comunicam através das músicas de uma forma sem precedentes, é algo incrível e mágico pra eles, mas eles não podem ficar juntos. Isso não é só pelo fato do Billy ser casado. Sim, o Billy é casado, ele aprendeu a respeitar a esposa e a filha e a família dele, isso é um grande peso pro Billy e pra Daisy não ficarem juntos, só que pra além disso, mesmo se o Billy não fosse casado, ele e a Daisy não deveriam ficar juntos, porque se eles ficassem juntos, um seria a ruína do outro. A Daisy representaria a ruína do Billy. A Daisy, ela é a representação de todos os vícios que o Billy tenta dia a dia vencer e superar e não deixar tomar conta dele. Um claramente se enxerga no outro, né? Existe uma familiaridade entre eles. Inclusive tem um momento nesses episódios em que um fala pro outro que parece que eles se conhecem há muito tempo. Eles realmente se encontram dessa forma, né? Existe uma conexão entre eles através da música, através da forma que eles se comunicam, através do passado um do outro, porque se a gente pensar, os dois têm problemas com o abandono familiar, né? O pai do Billy deixou ele e a família quando ele era bem pequeno, os pais da Daisy nunca ligaram muito pra ela, e aí inclusive também tem um momento da série, nesses episódios, que é muito legal, que é quando a Daisy vai visitar os pais, vai pra casa, que sempre foi a casa deles, e ela acaba sendo presa porque ela descobre que os pais se mudaram, os pais não moram mais naquela casa, eles se mudaram de casa e nem avisaram pra ela. Então olha o tamanho do peso que essa relação familiar, ou a falta dela, né, tem na personagem. E eu gosto muito, inclusive, que a Daisy liga pra Karen buscá-la na delegacia. Porque a Simone, que era a única pessoa que ela tinha, não tá mais em Los Angeles, foi pra Nova York. E já a gente fala disso, inclusive. Mas aí a gente tem um momento da Daisy com a Karen, que eu gosto muito, são duas personagens que eu amo, e a gente não tem tantos momentos delas, porque elas estão focadas nas suas narrativas pessoais, mas tem alguns momentos ao longo da temporada em que a gente pode ver as duas, são momentos breves, mas que me fazem muito feliz. E a Karen até questiona a Daisy, né, por que você me chamou pra vir te buscar, você não tem outras pessoas, né, na sua vida? E ela fala, eu sou de Marte, eu não tenho pessoas na minha vida. De novo, uma representação da solidão que a personagem tem mesmo. E todo esse processo, toda essa dinâmica da Daisy com o Billy que é desenvolvida aqui nesses episódios, resulta numa música incrível, que é Let Me Down Easy, que é uma das primeiras músicas que eles escrevem de fato juntos, na verdade é a primeira música, né, que eles escrevem de fato juntos. Eu amei essa música, é uma das minhas favoritas, e é essa música que traz abertura pra todo mundo contribuir.
Porque quando a Daisy chega pra começar a trabalhar com o Billy, ele já tá com as músicas prontas e quer que ela só cante as músicas que ele já escreveu. E ela vira pra ele e fala assim, ei, não é assim que as coisas funcionam. Se esse álbum vai ser seu e vai ser meu e vai ser de todo mundo, então todo mundo pode e deve contribuir com ele. E isso é algo que a Daisy faz por essa banda, né? Muda essa dinâmica. Sempre foi o Billy que decidiu as coisas, que escolhia as músicas, que gravava, que decidia, tomava decisões relacionadas aos The Six. E quando a Daisy entra, isso tudo muda. Eu sou apaixonada pela dinâmica da Daisy e do Billy, porque a complexidade que existe nessa dinâmica é muito impressionante pra mim. É uma das minhas coisas favoritas sobre essa história. Só que eu sinto que eu só sou tão apaixonada assim por essa dinâmica por conta do livro. Eu sinto que se dependesse só da série, se eu nunca tivesse lido o livro, eu não amaria tanto essa dinâmica e eu não entenderia tanto assim essa dinâmica. Só que apesar de qualquer coisa, é absolutamente inegável a química que exala do Sam Claflin e da Riley Keough interpretando o Billy e a Daisy. Mas então no episódio 6 as coisas começam a pegar fogo. Tem uma situação em que a Daisy está completamente drogada e ela perde uma das sessões de gravações do álbum e o Billy encontra ela na piscina, completamente em outro planeta, pisando no vidro, fora de si. E é essa situação que faz o Billy escrever a faixa More Fun to Miss. E é um momento muito legal de ler no livro e também de ver na série, porque eles vão pro estúdio depois e o Billy quer que a Daisy cante More Fun to Miss do jeito que ele imaginou ela cantando. E a gente vê ela se esforçando e ele só batendo em cima dela, dizendo que não tá bom, que não tá bom, que ela precisa melhorar. E aí os dois vão conversar fora do estúdio e ela vira pra ele e fala, chega de me fazer passar por isso, entendeu? Olha na minha cara e diz que não tem alguma coisa acontecendo entre a gente. Porque eu tenho certeza que você não consegue dizer isso. E a série decide colocar um beijo entre esses dois personagens. E eu acho que esse beijo vai dividir opiniões. Porque no livro, nunca acontece um beijo entre a Daisy e o Billy. Pelo menos não que os dois tenham admitido, né? Porque, de novo, o livro ele é em formato de entrevistas de documentário. E parte do magnetismo entre esses dois personagens é justamente o fato de nada nunca ter oficialmente acontecido. Tanto os dois, quanto a gente, enquanto público, passamos o livro inteiro, a história inteira, imaginando como seria se isso acontecesse. Ainda assim, eu gostei do beijo na série. Eu não odiei o beijo. Eu gostei, eu acho que é um beijo muito breve, né? Nem representa tanto assim uma grande traição, porque eu acho que é muito mais... representa muito mais uma traição. Todos os sentimentos que eles estão sentindo, todas as coisas que o Billy pensa e escreve sobre a Daisy do que de fato esse beijo aqui, né? E simplesmente a cara do Billy enquanto a Daisy tá gravando More Fun to Miss depois desse beijo. Homem, pelo amor de Deus, tenha piedade, entendeu? Mas esse beijo também desencadeia outras coisas. A gente vê que a Daisy acabou dando uma entrevista pra Rolling Stone contando sobre o momento em que o Billy foi pra rehab. Ele não queria que isso fosse a público. E isso também faz com que o jornalista que fez essa entrevista, que sabe dessa informação, fale sobre isso com o Billy na sessão de fotos do Aurora, que é um momento bem icônico, inclusive é bem legal a gente ver a sessão de fotos do álbum acontecendo. E aí o Billy descobre, briga com a Daisy, depois conta pro fotógrafo sobre o problema da Daisy com drogas, o que eu também não entendi por que isso é uma grande coisa, já que a gente tá falando de rock and roll nos anos 70, todo mundo tinha um problema com drogas, mas beleza, o artigo acaba virando sobre isso, né? E aí, só que antes da gente falar sobre esse gancho final, durante a sessão de fotos do Aurora, a gente vê a Camila tirando fotos e acaba aqui é uma foto que a Camila tirou que se torna a capa do álbum. Tudo bem que foi meio fake, né? Porque, em teoria, é pra ela ter tirado a foto durante a briga que ela presencia de longe da Daisy e do Billy, mas a foto da capa é bem posada. Mas a gente passa um pano aqui e beleza, né? Enfim, simplesmente muitas cenas icônicas do livro nesse episódio, graças a Deus. A Daisy também acaba dando uma resposta pro Billy com a faixa Regret Me, então uma resposta a More Fun to Miss, e as sessões de gravação do álbum Aurora também são finalizadas no episódio 6. Eu acho que eu gostaria de ter visto a composição das músicas com um pouco mais de detalhes, com um pouco mais de calma, porque isso faz parte da essência da história. Talvez não fosse a melhor escolha pro audiovisual, talvez. Ainda assim, é a linguagem que a história tem pra explorar os sentimentos que existem ali entre os personagens. Então a gente vê um pouco mais de Let Me Down Easy, de More Fun to Miss e de Regret Me ali mais ou menos também. E só, o restante das músicas mal são mencionadas, mal é mencionado, se a gente for conjugar corretamente essa frase. Enfim, então isso merecia um pouco mais de tempo, porque é a essência da história. Outra coisa que eu sinto também,
a série não consegue incorporar a questão do documentário de uma forma que beneficie a sua narrativa. Porque o livro, ele usa o documentário pra criar narradores não confiáveis, então a gente nunca sabe exatamente quem tá contando a história direito, porque cada um se lembra de uma forma, ou cada um decide contar de uma forma, então tem pequenas divergências ali nos acontecimentos, e os depoimentos que são dados pelos integrantes vão dando camadas pros acontecimentos, vão dando uma nova percepção, porque se a gente não vê exatamente tal coisa acontecendo, não sabe exatamente como tal coisa aconteceu, a gente tem ali os personagens dizendo pra gente como eles se sentiram nesses acontecimentos, o que estava passando pela cabeça deles. Isso é importante também, e eu acho que a série poderia ter se aproveitado desse recurso pra trazer os sentimentos dos personagens pra narrativa mesmo, pra explicar o que estava passando na cabeça deles durante determinadas cenas. Claro, o audiovisual não pode ser só uma sequência de discursos, mas uma outra frase engrandeceria a narrativa se tivesse ali aparecendo como parte do documentário. Eu acho que na série eles só usam a questão do documentário pra dizer que usaram, pra cumprir uma regra ali e pra satisfazer os fãs do livro, por exemplo, porque isso faz parte do livro, mas eles não aproveitam o recurso como eles poderiam aproveitar. Mas enfim, seguindo em frente, né? Os episódios também estabelecem que a Camila sempre soube do que estava acontecendo ali entre a Daisy e o Billy. Não sempre, né? Mas ela sabia o que estava rolando ali. Ela sentia no coração dela, ela via, era palpável. Inclusive, tem um momento em que ela quer um tempo só pra ela sai pra se divertir e a série dá a entender que rolou alguma coisa entre ela e o Ed, hein? Que os dois ficaram. E eu gosto muito disso. Eu gosto da Camila tirando tempo pra ela, porque ela sabe que o Billy tá tirando vários tempos pra ele. E eu gosto dessa mudança em relação ao livro, que é essa história da Camila estar com o Ed, né, ficar com o Ed em determinado momento, porque traz mais profundidade pra relação de inimizade do Ed com o Billy também. Tem uma cena também de conversa entre a Camila e o Billy que é muito importante, porque a Camila vira pro Billy e diz o seguinte: se em algum momento você começar a amar a Daisy, é nesse momento em que as coisas vão acabar. E quando ela diz isso, na minha interpretação, ela não tá dizendo que o relacionamento dela, que o casamento dela com o Billy vai acabar, e sim que a banda vai acabar. O Billy e a Daisy trabalhando juntos vai acabar se ele cruzar essa linha, se ele começar a amá-la. É uma conversa bem tensa entre os dois, mas que já demonstra o quanto a Camila estava sentindo das coisas também, né? E a gente tem um gancho final no episódio que mostra a Daisy indo pra Grécia, depois da briga que ela tem com o Billy, depois de toda a questão da matéria da Rolling Stone. E aí a gente vai ver isso nos desenrolares do próximo episódio. Mas antes da gente encerrar, temos algumas coisas pra comentar ainda, né? Precisamos falar sobre Karen e Graham. Ai, eles são tudo, eles são muito fofinhos. Primeiro que no episódio 4 ele tentou chegar nela e ela riu dele. Eu fiquei morrendo de dó. Só que aí no episódio 5 ela percebeu que talvez ela poderia olhar pra ele de uma forma diferente, não só como amigo, mas ela só percebe isso porque tinha uma outra mulher interessada nele. Eu não gosto muito dessa abordagem. Acho triste com o Graham que a Karen só percebeu que valia a pena tentar alguma coisa com ele porque viu ele com outra, né? Mas beleza, os dois são muito fofos. E aí no sexto episódio a gente vê também uma conversa entre eles que é muito importante pra quem esses personagens são, né? Principalmente pra quem a Karen é enquanto personagem, porque ela quer manter o relacionamento deles em segredo. Não porque ela tem vergonha dele, mas porque ela não quer que as pessoas olhem pra ela de forma diferente, porque não era fácil ser mulher nos anos 70. E ser mulher numa banda de rock nos anos 70 era ainda mais difícil, né? E ela não queria que as suas conquistas, que o seu talento fossem diminuídos por conta desse relacionamento. Outra coisa sobre a qual a gente tem que falar: Simone. A série se desfaz da Simone, né? A série usa a questão ali, logo no episódio 4, do cara que a Simone não quis sentar no colo dele na gravação, ter usado a voz dela e colocado outra pessoa, né, fingindo que era outra pessoa. E isso faz ela decidir se mudar pra Nova York pra encontrar a mulher, que é a Bernie, que ela conheceu nos episódios anteriores. E aí a Simone nunca mais aparece nesses 3 episódios, né? A gente não vê mais a personagem. E a impressão que eu tenho é que a série simplesmente não tinha um bom uso pra ela aqui e decide se desfazer dela da forma mais fácil. Tirar ela da reta e realmente fazer ela desaparecer quando não existe um uso pra ela aqui. E isso não me deixa muito feliz, porque eu gosto
da série se aprofundar um pouco mais na personagem. Eu acho que é importante ela estar por perto em alguns momentos ali, pra trazer a Daisy pro centro, pra, enfim, ser essa personagem de apoio que ela é mesmo pra Daisy, mas quando a série não consegue encontrar uma forma de usar ela, simplesmente manda ela pra Nova York e beleza, né? Vamos ver em que momento da série ela volta aí nos próximos episódios. Vamos listar rapidinho as principais mudanças que esses episódios fizeram em relação ao livro, só a título de curiosidade mesmo. O Festival do Havaí, que a gente vê a Daisy cantando com os The Six, não acontece. No livro a Daisy canta com eles sim, antes deles virarem uma banda, mas num outro contexto. No livro a Simone também já tá fazendo sucesso e viajando pelo mundo, e de vez em quando tá ali em Los Angeles, e passeando e trabalhando, enfim. E aqui na série a gente vê que ela ainda não tem o seu sucesso e a sua carreira bem estabelecidos. Todas as músicas também tiveram as suas letras alteradas. A gente tem músicas no livro escritas, mas a série mudou as letras de todas essas músicas, apesar de manter alguns títulos. Quando a Daisy invade a casa dos pais no livro, os pais ainda moram lá sim, eles não se mudaram, só que a situação fica complicada para ela porque os pais não sabem que é ela que invadiu a casa, chamam a polícia, ela tá com um monte de drogas, e assim ela vai presa também, se eu não me engano, acho que ela acaba indo presa rapidamente. No livro, a Camila não tem o papel de convencer o Billy e a Daisy de começarem a trabalhar juntos, a festa na casa deles nunca acontece. No livro também, a Karen não percebe que tem interesse no Graham só porque ele tá com outra mulher. No livro, o nome da Daisy não é Margaret, a gente vê ela falando sobre isso nesses episódios, né? O beijo entre a Daisy e o Billy também não acontece, como eu já falei pra vocês. A capa do álbum, no livro, não foi tirada pela Camila. A Daisy não vai pra Grécia no final das gravações do Aurora, ela acaba indo pra Tailândia, mas isso também é irrelevante, né? No livro, a Daisy conta que o Billy foi pra rehab depois da sua viagem pra Tailândia e não antes. Quando ela vai viajar, eles estão brigados por conta de Regret Me, porque eles tiveram uma desavença sobre incluir Regret Me no disco ou não, e é um pouco mais profundo do que é no livro, isso faz os dois brigarem, ela vai viajar, e aí depois que ela volta, ela acaba contando sobre a reabilitação do Billy. E no livro também, o Billy, pra virar o jogo, não fala sobre as drogas da Daisy, até porque isso não era uma grande questão, como eu já falei pra vocês, né? Mas ele fala que odeia a Daisy, que os dois têm uma relação de ódio, e aí essa matéria que fala sobre o quanto eles se odeiam, mas trabalham muito bem juntos, ajuda a construir esse imaginário, essa imagem mesmo que o público tem da banda Daisy Jones and the Six. Contribui com essa questão magnética e diferente que tem sobre eles e que chama mesmo a atenção dos fãs. E é isso, esse foi o vídeo dessa semana, falei muito. Espero que eu consiga transformar esse vídeo numa duração razoável pra vocês. Obrigada por terem me assistido, deixem um joinha, me contem o que vocês acharam desses episódios nos comentários. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo grande e tchau!